pessoal do Fractal Revisa, tudo bem? Professor Pedro aqui, e hoje nós vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui sobre as lentes. Lembrando que isso aqui é uma revisãozinha especial para sua prova que vai acontecer na próxima semana. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Lentes. As lentes, você tem a parte de formação de imagem e você tem a parte do estudo analítico. Quando você está trabalhando com a formação de imagem, o que acontece? Você pode ter uma lente do tipo convergente ou uma lente do tipo divergente. Como é que vai funcionar isso em termos gerais? Se a lente for do tipo convergente, a gente já sabe que o foco é positivo. E aí o que vai acontecer é o seguinte: se eu coloco um objeto antes do anteprincipal objeto, como que eu vou formar essa imagem? Essa imagem vai ser formada a partir dos raios notáveis que a gente mostrou lá em sala de aula. Então, lá no seu caderninho tem esses raios notáveis separados. Mas de todo modo eu vou reforçar aqui. O raio de luz que entra paralelo é direcionado para o foco quando a lente é convergente. O raio de luz que passa pelo foco tem que sair o quê? Paralelo. Além disso, se nós tivéssemos traçado um raio que passa pelo centro óptico, nós teríamos que esse raio não sofreria desvio e também tocaria exatamente nesse ponto. E temos também aquele que passa pelo anteprincipal objeto, toca a lente e vai no anteprincipal imagem. O que a gente vai comentar aqui é que todos eles formariam a imagem no mesmo ponto. Então, se eu tiver dois raios apenas, eu já consigo formar essa imagem. Está aqui a primeira imagem formada. Quando o objeto está antes do anteprincipal objeto, a sua imagem vai ser real, invertida e menor. Agora, se você está trabalhando com uma lente do tipo divergente, a lente divergente ela tem a formação de um único tipo de imagem. A convergente, além dessa formação, nós temos mais 4. Então vamos frisar aqui agora na divergente. Essa lente, inclusive, é a lente que o míope usa, por exemplo, para poder fazer a correção do defeito visual. Bom, voltando então aqui para a formação da imagem. O raio de luz que entra paralelo, ele vai divergir, mas o prolongamento dele tem que passar sobre o foco objeto. O raio de luz que passa sobre o centro óptico, ele não sofre desvio. E aí o prolongamento desse raio vai fazer com que nós tenhamos a formação da imagem lá do lado do foco objeto. Como a imagem se formou do lado do foco objeto, eu tenho imagem virtual, direita e menor. Virtual porque formou do lado do foco objeto e é formada pelos prolongamentos dos raios luminosos. Direita, porque ela tem a mesma orientação do objeto, percebam que o O e o I tem a setinha orientada para cima, e ela é menor porque, visualmente falando, ela é menor do que o objeto. Se nós voltarmos aqui nas características da lente convergente, nós temos para essa construção aqui, estou frisando isso porque você sabe que são 5 formações de imagens distintas. Inclusive uma delas, que é quando o objeto fica entre o foco e o centro óptico, ele vai ser inclusive a lente utilizada pelo hipermétrope. E aí, a atenção que eu te peço é só com relação às classificações, né? Real, porque é formada pelos próprios raios luminosos, invertida, porque é contrária à orientação do objeto, ou o objeto orientado para cima, ou a imagem orientada para baixo. E menor, porque tem um tamanho, visualmente falando, menor do que o nosso objeto. Bom, construiu as imagens, sabe construir e classificar? Aí a gente vem para o estudo analítico. O estudo analítico, a primeira parte dele, remonta ao que a gente já falou sobre lentes esféricas. Quando a gente falava lá dos espelhos esféricos e trabalhando com as lentes esféricas aqui agora, a gente tem essa similaridade entre trabalhar com estudo analítico para espelhos esféricos e para lentes esféricas. O que muda? Basicamente vai mudar só o referencial de Gauss com relação à posição da minha imagem. Antes, a imagem que ficava do lado do objeto era dada como uma imagem real. Agora aqui, se ela ficar do lado do objeto, como na lente divergente, ela vai ser uma imagem virtual. Então, por quê? Porque lá na reflexão, espera-se que a imagem forme a partir de uma reflexão e o raio retorne, e não formando pelos prolongamentos. E aqui nas lentes, como é uma refração, espera-se que a luz atravesse a lente e forme a imagem do outro lado dessa lente. Então é só por isso. Mas voltando aqui, no estudo analítico a gente tem a lei de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Nós temos as 3 equações auxiliares, que são as equações do aumento linear transversal, onde eu tenho o aumento sendo I sobre O, o aumento sendo menos P' sobre P e o aumento sendo F menos P. Vamos só ressaltar aqui, o F é a minha distância focal, seria a distância entre o centro óptico e o foco imagem, ou o centro óptico e o foco objeto. O P é a distância do meu objeto até a minha lente. Então, o P, distância entre o objeto e a lente. E o P', a distância da imagem até a lente. Então, esses valores podem ser associados e na horizontal eu consigo fazer o estudo a partir da equação de Gauss.
Se eu trabalhar com aumento linear transversal, aí agora eu estou falando que o A é igual a I sobre O, que seria a comparação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Quem seria o I? O tamanho da minha imagem. Quem seria o O? O tamanho do meu objeto. O P' e o P a gente já apresentou aqui na equação de Gauss, e o F e o P também está ali em cima. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, toda vez que a gente vai interpretar um exercício de lentes, é importante na leitura, e eu já falei isso para vocês várias vezes em sala de aula, que é muito importante que vocês leiam o enunciado e vá sublinhando as partes mais importantes do tipo, se a lente é convergente ou divergente, se o objeto está posicionado a quantos centímetros da lente para poder desenvolver quem é o P, saber se a imagem formada vai ser real ou virtual, se ela vai ser formada do lado do foco objeto ou do foco imagem. Então tudo isso a gente já alertou em sala de aula e eu estou aqui lembrando vocês sobre as minhas falas lá. Então olha só, foco, se ele for positivo, a lente tem que ser convergente. Ou em outras palavras, se a lente for convergente, nós temos o foco positivo. Se a lente for divergente, nós temos o foco negativo. O nosso P, para análise, como eu sempre coloco o objeto e o referencial de Gauss, ele sempre vai priorizar a posição do objeto, então a gente vai dizer que o nosso P vai ser sempre positivo para uma lente. O nosso P', ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, a imagem vai formar do lado do foco imagem e ela vai ser real, o que aconteceu aqui. Agora, se o P' for negativo, a imagem vai ser virtual, e aí vai formar do lado do foco objeto. Foi o que aconteceu nessa formação de imagem aqui. Voltando ainda, o objeto, se ele estiver orientado para cima, o valor dele é positivo. Se ele estiver orientado para baixo, o valor do tamanho dele é negativo. Imagem é a mesma coisa. Se for positivo, está orientado para cima. Se for negativo, está orientado para baixo. Agora, um cuidado especial que a gente tem que ter é com relação ao aumento linear transversal, que é esse A, que pode ser calculado de 3 formas distintas. Porque assim, se o A for positivo, a imagem ela vai ser direita porque ela vai estar na mesma orientação do meu objeto. Então, o objeto para cima, imagem para cima, o objeto para baixo, imagem para baixo. Agora, se o A for negativo, significa que a imagem é invertida, ou seja, objeto para cima, imagem para baixo, objeto para baixo, imagem para cima. Então, o sinal do A vai me dizer única e exclusivamente se a imagem ela vai ser direita ou se ela vai ser invertida. E isso sempre é comparado com relação ao objeto. Dá uma olhada aqui. Nesse primeiro caso, o objeto e a imagem estão invertidos. Então, eu teria um A negativo. Nesse segundo caso, o objeto e a imagem estão positivos. Por quê? Porque os dois estão orientados na mesma direção. Então, para poder facilitar um pouquinho, sempre que eu tenho uma imagem que é virtual, ela também vai ser direita. Sempre. Qualquer formação de imagem que você fizer, se você tiver a imagem virtual, ela vai ser direita. E se ela for real, ela tem que ser o quê? Invertida. Então, esse casalzinho aí tem sempre que se formar. Se ela é real, ela é invertida. Se ela é virtual, ela tem que ser direita. E aí, a gente fecha olhando para o valor numérico do A, porque assim, uma coisa é olhar para o sinal, outra coisa é olhar para o valor numérico. No valor numérico, o que a gente tem? Se o A é igual a 1, nós temos a imagem igual, ou seja, do mesmo tamanho do objeto. Isso vai acontecer nessa formação aqui, quando o objeto estiver em cima do anteprincipal objeto, que aí a imagem formada vai estar em cima do anteprincipal imagem, invertida, mas do mesmo tamanho. Agora, se o A for maior que 1, a imagem vai ser maior que o objeto. Não temos nenhum caso ali naquelas duas formações. Mas em outras formações dessas lentes convergentes a gente pode encontrar. E por fim, se o A estiver entre 0 e 1, então a imagem vai ser menor que o objeto. Os dois casos aqui aconteceu isso, dessas formações que eu selecionei. E, para terminar, as novidades, que é a vergência e a forma dos fabricantes de lentes. O que é a vergência? A vergência é o inverso do foco, mas esse foco tem que ter em metros para você conseguir chegar na unidade de medidas que é a dioptria. Se o foco não estiver em metros, o que eu faço? Posso colocar em centímetros, só que eu tenho que multiplicar o valor por 100. Então, muito cuidado com isso, porque quando você estiver trabalhando com convergência, se for o foco em metros, eu já coloco aqui, faço o inverso e já acho em dioptrias. Lembrando que 1 grau é igual a uma dioptria. E se você tiver em centímetros, você coloca 1 sobre o foco, mas multiplica o resultado que você encontrar por 100. Está resolvido o seu problema. Encontrou em dioptrias também. Vou reforçar novamente. Uma dioptria é igual a 1 grau.
tá bom? E aí, para terminar, a fórmula dos fabricantes de lentes, que vai te dar condições de calcular quanto é a divergência de uma lente a partir das características da lente, ou seja, do índice de refração da lente e também dos raios R1 e R2, que são os formadores da lente. Então, quando você vai fazer uma lente, e lá no começo dos nossos estudos a gente construiu todas as lentes e deu nome para elas, a gente utilizava de raios. Esses raios vão ser importantes nessa hora aqui. Lembrando que esses raios têm que ser em metros, tá? Se não for em metros, você não consegue chegar no valor da divergência em dioptrias. Coisa importante aqui, ó. Se a face for convexa, ou seja, do jeito que está aqui, essa lente ela é do tipo biconvexa. Então, os dois raios deveriam ser positivos. Se ela for côncava, aí no caso eu teria um raio positivo e um negativo, enfim, eu tenho que olhar para a face. Se a face for do tipo convexa, o raio é positivo. Então, nesse caso, essa lente eu tenho os dois positivos. Se eu tivesse uma côncavo-convexa, eu teria um raio positivo e um raio negativo. E aí, para terminar, vamos só lembrar de uma coisa. Se a lente for plano côncava ou plano convexa, ela só vai ter um raio. Aí, nesse caso, minha fórmula fica desse jeito, só que somente com R1, tá bom? Então, assim, os exercícios todos da lista a gente está resolvendo em sala, a gente vai terminar de resolver todos em sala essa semana, então eu gostaria que vocês se atentassem principalmente para esse resuminho que está aqui no quadro, porque ele vai ser extremamente importante na hora de fazer os seus exercícios e refazer esses exercícios, tá bom? Grande abraço, bons estudos e até a próxima.